bem? Eu sou Juliana Samoura. Hoje eu e meus colegas Jorge Adriana dos Santos, Marielle Renata dos Santos e Rafael da Silva, do curso de Licenciatura em Informática do Polo de Joaçaba, viemos apresentar para vocês o artigo A Inteligência Artificial na Educação, Utilizações e Possibilidades, dos autores Antônio Cláudio Jorge da Silveira, Milton Vieira Júnior. O referido artigo discute o uso das tecnologias de informação e comunicação, com foco na inteligência artificial, aplicada a sistemas educacionais. Pretende, com essa investigação, avaliar os desafios para que, com essas possibilidades, os usos das tecnologias de informação e inteligência artificial sejam aplicados nas escolas. Para tanto, apresentam instituições internacionais pioneiras na utilização da inteligência artificial, como a plataforma de aprendizagem em larga escala. O artigo procurou auxiliar os gestores educacionais na busca de políticas voltadas para a melhoria de ensino e suas possíveis consequências sociais. Contudo, já temos a realidade de sistemas inteligentes com grande capacidade de armazenamento de grandes bases de dados, que possibilitam acesso a informações diversas, com disponibilidade de múltiplos acessos simultâneos por milhares de pessoas em vários aspectos de nossa vida. Um exemplo é o acesso remoto dos bancos. Embora muito lentamente, as políticas públicas no Brasil têm caminhado para implementar esses sistemas na educação. O Decreto 9.057 de 2017 propõe a utilização de uma base de dados diversa, instrutores remotos para auxiliar os professores em escolas distribuídas em todo o país. Os especialistas em tecnologia da informação concordam que a substituição dos mentores remotos por sistemas inteligentes, a inteligência artificial, dependerá de questões sociais. Deve haver a confiança dos usuários para a utilização dos sistemas remotos. No sentido educacional, iniciativas como essa, aplicadas à educação, já começam a se difundir em grandes países, como nos Estados Unidos, na Índia e em alguns países europeus. A tecnologia da informação na educação. Os professores e os gestores da educação podem atuar como multiplicadores do conhecimento disponível nas plataformas digitais, como Google, YouTube, Moodle, etc., para aplicá-las no ensino. Existe ainda, como suporte pedagógico, vídeos, jogos, imagens, animações e textos eletrônicos, os quais deveriam ser disponibilizados aos alunos. Além disso, são criados materiais a todo momento, em que podem trazer dinamismo e facilidade ao professor e ao aluno dentro da sala de aula. Entretanto, por razões diversas, inclusive a falta de política para formação continuada nesse sentido, nem sempre ocorre. Grandes descobertas no decorrer do século, como o papel, a máquina de escrever, o telescópio e principalmente entre os anos 1950 e 1990, a tecnologia da informação possibilitam avanços sociais. Nesse sentido, a introdução dos primeiros computadores na sociedade gerou uma revolução nas relações profissionais ou pessoais. Especialmente com a inteligência artificial, não é diferente. Várias aplicações como comunicação remota já são utilizadas a longa data, como aviões não tripulados, máquinas para controle e detecção de objetos, entre outros. Entretanto, sua utilização na educação ainda é insuficiente e indisponível ao grande público. A pergunta que se pode fazer é: o Estado está utilizando as novas tecnologias já existentes como aliadas, efetivas no desenvolvimento profissional, social e cultural? A educação à distância. Censo EDBR, realizado entre 2017 e 2018, mostra que o número total de matrículas registradas em cursos de modalidade EAD tem duplicado a cada ano, o aumento de quase 1.400 nos últimos 10 anos. O crescimento da EAD favorece o ganho de espaço dos sistemas em inteligência artificial
das plataformas que serão acessadas pelos alunos, tornando-as indispensáveis perante o novo cenário educacional. Isso pode impulsionar o uso das IAs no ensino presencial. A inteligência artificial. Inteligência artificial é a inteligência similar à humana, exibida por mecanismos ou software. Segundo os autores, a IA é a forma de processar ou pensar informações de modo a produzir conclusões práticas por meio de processamento de dados com maior quantidade, eficácia e velocidade. Para Barr e Feigenbaum, inteligência artificial é a parte da ciência da computação que compreende projetos de sistemas computacionais que exibam características associadas quando presente no comportamento humano, a inteligência. O uso da inteligência artificial no ensino. Nessa parte do artigo, os autores dão exemplos do uso da IA implementada no sistema de ensino, como, por exemplo, a Khan Academy, uma ONG que oferece aulas virtuais para os mais diversos conteúdos, utiliza a inteligência artificial como a principal ferramenta para a busca e apresentação de aulas online. No Brasil, em São Paulo, o Centro Educacional SESI, em Arthur Alvim, disponibiliza a seus alunos uma plataforma virtual para a realização de atividades diversas, com acompanhamento e feedback online. Por meio de algoritmos próprios, consegue indicar ao aluno outras aulas e formas de estudo, conforme as dúvidas que ele apresenta. A Art School, dos Estados Unidos, o aluno cria sua playlist de vídeos, exame e textos de acordo com suas necessidades e preferências, aplicando-as em uma plataforma de ensino remota para interação contínua, adequada a seu desenvolvimento. Além disso, na Mendes Park, na Índia, os professores pedem identificar a exatidão com o sistema IA, quais são as necessidades e carências do conteúdo de cada aluno. Essas plataformas educacionais baseadas em inteligências artificiais permitem que a instituição de ensino gradativamente possibilite a construção de uma rede de tecnologia para capacitar e conectar famílias, alunos individuais, professores e outras escolas. Esse sistema lógico, físico e complexo está em constante construção e mutação, pois oferece personalização na aprendizagem por meio da construção de perfil de cada estudante e da indicação de temas desejados para cada momento específico. Destaca-se, porém, que o auxílio, o planejamento e a orientação docente continua indispensável no processo de ensino-aprendizagem, sendo proposta como defendido por diversas correntes contemporâneas. Apenas uma mudança de paradigma, o professor deixa de ser o centro do processo para dar esse lugar ao aprendiz. Esse modelo de ensino pode colaborar com a atual educação em países como o Brasil, onde os alunos às vezes não possuem estrutura, currículo e qualidade satisfatória. Os estudantes podem ter um currículo pré-definido, mas a possibilidade de escolha sobre o que aprender e como fazer possibilitam as pessoas ampliarem e personalizarem sua aprendizagem. Essa estratégia valoriza a aprendizagem autônoma dos estudantes. Beleza, então a minha parte vai falar sobre os desafios da formação docente e da educação nacional. Então, os autores vão falar sobre esses dois assuntos, né? Uma das possibilidades para que a educação evolua da atual estrutura estagnada e apática de ensino é com a mudança dos agentes de interação entre aprendiz e conhecimento. Nesse sentido, a educação requer uma formação de professores que sejam capazes de dialogar com a tríade: educação, trabalho e sociedade. Segundo os autores, não se tem notícias de mudanças significativas na educação no século XX, na mesma grandeza em que se observou com a indústria e com outros setores da sociedade. Os professores permanecem diante dos alunos em sala de aula, apenas expondo suas narrativas e conteúdos pré-estabelecidos. De acordo com o censo de 2018, das 181.939 escolas de educação básica, 28.000
673, o que corresponde a 15,8%, ofertam o ensino médio. Em relação à infraestrutura tecnológica, o relatório aponta que a disponibilidade de recursos tecnológicos, laboratório de informática, internet de banda larga, etc., nas escolas de ensino médio é maior do que a observada para o ensino fundamental. Esses recursos são encontrados em mais de 60% das escolas, em todas as dependências administrativas. Mas biblioteca, sala de aula estão presentes em mais de 80% de todas as dependências administrativas, passando para 90% nas redes federais e privadas, enquanto o acesso à internet é uma realidade em 95,1% das escolas de ensino médio. Porém, os laboratórios nessas escolas, né, a gente fala aí que tem, todas as escolas têm, a maioria tem e tal, são constituídos de uma sala com uma média de 20 computadores, às vezes com equipamentos de informática ultrapassados, sucateados, muitos não funcionando, e algumas com acesso à internet em torno de 2 Mbps. Ou seja, a internet é muito lenta e muitas vezes não consegue rodar aquilo que o professor para dar aula, né? Aquilo que o professor precisa para desenvolver na sua prática educativa. Essa realidade está distante, então, do ideal, considerando a disponibilidade e o acesso democrático à informação, que é tanto pregado hoje em dia, né? Então, o que os nossos autores fizeram? Nossos autores, então, fizeram uma pesquisa para observar como que está o acesso, né, às tecnologias e à internet nas escolas. Então, eles fizeram essa pesquisa em 10 escolas, sendo 5 estaduais e 5 federais. Primeira coisa que eles fizeram foi montar esse questionário aqui com várias perguntas, né? Cada pergunta pontuando de 0 a 4, tá? Então, nós temos a primeira aqui, a pergunta para falar se a escola é federal, estadual, municipal ou privada. Depois, nós temos as perguntas, ó. Quanto à qualidade dos laboratórios de informática? Quanto à disponibilidade de uso de horários para os alunos nos laboratórios de informática? Quanto à existência, qualidade de servidor próprio para hospedagem de sistemas informatizados. Quanto à disponibilidade de projetores multimídia para as aulas. Disponibilidade de sistemas de som. A disponibilidade de equipamentos de fotofilmagem. A disponibilidade de internet, rede a cabo de alta velocidade. A disponibilidade de internet de rede sem fio em alta velocidade. E quanto à disponibilidade de software, simuladores ou afins adquiridos para o ensino. Então, os professores das escolas marcavam, né, se eles achavam que é péssimo até o 4, que é quando é muito bom, tá? E daí, tinha o sistema de pontuação. Se a somatória for menor que 24, quer dizer que a escola tinha condições insuficientes para o uso da tecnologia na educação. Se o somatório fosse de 24 a 34 pontos, quer dizer que as condições eram boas, eram propícias para o uso de tecnologia na educação. Acima de 33 pontos, quer dizer que a escola tinha ótimas condições para o uso da tecnologia na educação, beleza? Então, aqui tem o que foi coletado. Essa é o resultado da pesquisa. Então, aqui nós temos as 5 estaduais e depois as 5 federais. Então, a primeira pontuou com 15, quer dizer, então, que é insuficiente. A segunda deu 40, que quer dizer que era ótimo. A terceira, 15, insuficiente. A quarta, 18, insuficiente. A quinta, 19, insuficiente. A sexta, agora as federais, né? A federal deu 33, ótimo. Federal, 40, ótimo. A outra federal, 35, que também corresponde a ótimo. Essa federal aqui, insuficiente, foi a única delas que deu o 10, que foi considerado insuficiente. As outras 4, então, federais, deu ótimo, que foi o contrário do que deu nas estaduais, sendo 4 insuficientes e apenas uma ótima. Então, o que foi o resultado da pesquisa segundo os autores? 5 escolas estaduais, 4 apresentam condições suficientes e apenas uma ótima. Das 5 escolas federais, 4 apresentam condições ótimas e apenas uma insuficiente. O fato de existirem condições ótimas por si só não significa que a escola já utiliza a tecnologia a seu favor,
porém demonstra que ela tem as condições necessárias para que consiga fazer uma boa qualidade de ensino utilizando essas tecnologias. O resultado, em especial das escolas estaduais, mostra que a defasagem de tecnologia depende do poder público para ampliação da comunicação de dados e da infraestrutura. Caso contrário, todas essas possibilidades aqui vislumbradas continuarão na espera para que de fato sejam implementadas com sucesso. Tá? Então, eles veem que esse resultado aqui, principalmente das estaduais, diz respeito à falta de políticas públicas e de investimento estadual nessas escolas. Quais foram, então, as considerações finais dos autores no presente artigo? A primeira, que a inteligência artificial está em nossas vidas há alguns anos, por meio da execução de atividades financeiras, por exemplo, profissionais e pessoais, em uso de smartphones conectados à internet, entre outros. Na educação não é diferente. Mesmo assim, cabe à sociedade, ao poder público e aos especialistas da área buscar alternativas políticas, pedagógicas, éticas e sociais para maximizar o uso da tecnologia com fins produtivos na educação. Quer dizer o quê? Que a inteligência artificial já faz parte da educação, mas ainda precisa melhorar muito. Precisa, então, muitas políticas, muitas mudanças pedagógicas, muitas mudanças sociais de como se vê a educação para que ela realmente consiga ter um processo educativo de qualidade. Desse modo, então, só com essas políticas públicas, será facilitado o acesso ao conhecimento para todos, inclusive aqueles com dificuldades físicas para chegar às pessoas e instituições de ensino de qualidade, possibilitando uma emancipação distribuída do conhecimento por meio da educação à distância, através das plataformas com sistemas de inteligência artificial. Ou seja, os autores falaram que com o maior número de investimentos em tecnologia nas redes públicas, pode ser então que o ensino melhore para que as pessoas que possam ter um ensino à distância de qualidade, sendo que as pessoas nem precisem vir fisicamente para a instituição de ensino. É um pouco o que está tentando se engatinhando nesse momento de pandemia, onde está sendo, então, a toque de caixa, tentando resolver todos esses problemas aí, para tentar dar pelo menos um mínimo de conhecimento de aula à distância, para que não pare o processo de ensino. Então, nosso trabalho seria isso. No final, aqui nós temos as referências que os autores utilizaram para a construção do seu artigo. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de todos.